Olá, bem-vindos à aula de Emergências Médicas, caso particular, Hemorragia Digestiva. Nesta aula vamos ter como objetivo descrever a hemorragia e falarmos um pouco sobre as consequências da hemorragia, descrever o processo de avaliação da vítima com hemorragia e, logicamente, a abordagem deste tipo de doentes. Ora bem, para podermos falar da hemorragia digestiva, temos que falar primeiro da hemorragia, portanto, e das consequências da hemorragia. Portanto, como já fomos falando ao longo das aulas, qualquer hemorragia é importante e ela traduz-se numa saída de sangue do seu circuito normal. Neste caso particular, o que nós temos é não a perda de volemia, portanto, volume de sangue em causa, mas a perda de capacidade de transporte de oxigênio e nutrientes que são necessários ao funcionamento normal do organismo. Portanto, esta perda de capacidade de transporte vai acabar por levar à descida do oxigênio em circulação e oxigênio disponível no organismo, alterando o funcionamento do miocárdio, além da perda de débito resultante da perda de volume de sangue. Temos também depois a incapacidade de funcionamento do oxigênio de forma adequada ao miocárdio, que leva a que este não funcione de forma adequada. Até que se instala um quadro de choque em que vamos ter, se há menos oxigênio disponível, vamos ter uma maior concentração de CO2 e se temos menos sangue disponível para transporte de oxigênio, também temos menos sangue disponível para a excreção do CO2. Isto leva tudo àquilo que é a acidose metabólica em resultado deste acumular de CO2. Portanto, vai haver uma acumulação de ácido lático, isto vai levar à inativização de determinados fatores do pH, tornando-se, portanto, o sangue mais ácido. Esta alteração de pH vai levar àquilo que é a coagulopatia. O que é que acontece então quando ocorre uma lesão de um vaso, portanto, seja qual for, seja por um agente externo, no caso de uma ferida, seja por uma situação interna? Há uma resposta natural quando há uma lesão do vaso em que vai haver agregação plaquetária que é ativada neste momento por determinadas enzimas que têm o objetivo de criar o tamponamento e impedir o sangramento. Bom, este efeito que leva à agregação plaquetária aumenta a capacidade adesiva das próprias plaquetas de forma a se poderem agregar. É a primeira fase da cascata da coagulação. A segunda fase é a libertação de fibrina, que também é ativada logo a seguir, que este tem o papel de manter a agregação das plaquetas, reforçando, portanto, este conjunto. Quando se instala a acidose metabólica, esta fibrina é destruída, portanto, e altera-se esta capacidade de agregação da função plaquetária, portanto, de impedir o coágulo. Isto vai levar à disfunção plaquetária, não é? E altera os fatores de coagulação, dando aquilo que é a origem da coagulopatia. Outro fator associado é que atrás da acidose metabólica vamos também ter a alteração da permeabilidade vascular e da resistência vascular dos vasos capilares, o que tornam-se mais frágeis e passíveis de haver novas lesões. Ora bem, as hemorragias internas, que é o que estamos a falar, portanto, a hemorragia digestiva é uma hemorragia interna, o seu controle em ambiente pré-hospitalar é muito limitado, portanto, daí que, basicamente, apesar de haver medidas que podem ser feitas, o seu tratamento é essencialmente hospitalar. Portanto, é fundamental a identificação dos potenciais sinais e sintomas que possam indicar a existência de uma hemorragia interna, neste caso. Portanto, os sinais mais comuns é a saída de sangue por um orifício natural, seja o qual for. Portanto, se não há aqui uma ferida que identifique uma hemorragia externa, portanto, esta saída de sangue, logo por si, um orifício natural, indica que há qualquer lesão interna. Depois temos alterações da pele, como a alteração da cor, umidade e temperatura, onde há surgimento da palidez, dos suores frios, ou a alteração resultante já da alteração da permeabilidade vascular, na resistência vascular, o surgimento de equimoses, sem haver trauma direto associado. Outra resposta que vamos ter é, temos sinais vitais, em que temos o aumento da frequência respiratória, o aumento da frequência cardíaca e a hipotensão, que é um indicador tardio de choque. Portanto, neste quadro, quando se apresenta todo este cenário, já temos um doente em choque hipovolêmico. As equimoses que surgem em resultado da fragilidade capilar podem surgir entre 24 a 48 horas, normalmente são indicadores de lesão interna e que podem ir desde a bronquiolite aguda ao trauma abdominal. Isto vai resultar do sangramento continuado ao longo do tempo, pode haver ruptura de aneurisma, gravidez ectópica hemorrágica ou hemorragia espontânea secundária e a coagulopatia associada. Os sinais de equimoses abdominais, portanto, como nós vimos há pouco, temos equimoses dos flancos, podemos ter equimoses da parede abdominal e que lá estão associados a lesões internas que podem ser traumáticas ou não e que surgem, e relembro que surgem entre 24 a 48 horas após o acontecimento.
Assim, a hemorragia digestiva é uma hemorragia interna que consiste num sangramento ocorrido no tubo digestivo, portanto, que vai desde o esófago ao ânus. Portanto, basicamente é disto que estamos a falar. A hemorragia digestiva é uma manifestação clínica de uma patologia subjacente, ou seja, é lógico que em trauma nós podemos ter hemorragia digestiva, o que é mau prognóstico, portanto, ou seja, quer dizer que a lesão interna é extremamente grave. A maior parte da hemorragia digestiva fora do trauma está associada a doenças, a patologias como tumores, úlceras, por aí fora, como já iremos ver. Na maioria dos casos, a hemorragia digestiva tanto está associada a estas patologias, que podem ser de pouca gravidade em alguns casos, mas quando ocorrem em grande quantidade, normalmente pode ser potencialmente fatal. Portanto, podemos ter hemorragias resultantes de hemorroidas, portanto, o caso das retrorragias, como as fissuras do ânus, a úlcera péptica, que é uma grande responsável da hemorragia digestiva alta, os cancros, os divertículos, pequenas alterações dos vasos do tubo digestivo, doenças inflamatórias ou pólipos do cólon do reto. Portanto, o que é que nós vamos ter então? As causas mais frequentes da hemorragia digestiva que levam à intervenção pré-hospitalar são os resultantes da doença hepática ou a presença de úlceras, a existência de alguns tumores e os traumatismos abdominais. Portanto, os traumatismos abdominais vamos deixar para a trauma, vamos essencialmente falar do mais comum, que é a doença hepática e as úlceras. Ora bem, ela divide-se então em hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. Isto tem a ver com o ponto de origem do sangramento. Se for acima do duodeno, ou seja, estômago e esófago, temos uma hemorragia digestiva alta. Se for abaixo do duodeno, temos uma hemorragia digestiva baixa. Na abordagem pré-hospitalar, pretende-se a estabilização das funções vitais, como nós falamos há pouco. Portanto, muitas destas situações somente são possíveis de tratar e de controlar em ambiente hospitalar. O que nos interessa é o doente chegar em tempo útil ao serviço certo para que possa ser tratado. Assim podemos classificar as hemorragias em relação ao seu ponto de saída, né, à historização da hemorragia, como a hematemese, a melena, a hematoquese e a retrorragia. Portanto, estas são as mais comuns. E assim podemos dizer, a hematemese corresponde a um vómito de sangue, que é uma hemorragia alta, que tem origem no estômago ou no esófago, esse sangramento. Portanto, no estômago muitas vezes por úlcera péptica, no esófago muitas vezes por varizes esofágica. Este vómito deve ser caracterizado, ele pode-se apresentar de sangue vivo, de coágulos de sangue ou borras de café. Quando nós temos sangue vivo ou coágulos de café ou coágulos de sangue, a hemorragia quer dizer que é ativa ou é muito recente, mas quando o sangramento ainda pode estar a ocorrer. Quando temos um vómito escuro, tipo borras de café, quer dizer que este sangue já está a passar pelo processo digestivo, possivelmente a hemorragia já não está ativa. Portanto, as hematomeses podem então ser de vómito de sangue vivo, coágulos ou sangue digerido, tipo borras de café. Portanto, como podemos ver nestas imagens, nós vemos na primeira imagem, na parte superior temos um esófago, e aquilo que vemos é um esófago completamente acidental, não é? Porque são varizes, portanto, resulta do aumento da pressão dentro das veias mesentéricas, portanto, e daí aparecer este regurgitamento, que vai dar origem às varizes. Na imagem de baixo temos um estômago e vemos aqui um sangramento em jato, portanto, por ruptura da parede do próprio estômago. É preciso lembrar que algumas alterações levam à perda do muco que protege as velocidades intestinais, neste caso do estômago, e o próprio ácido existente no próprio estômago vai corroer a parede até que atinja um vaso e esse vaso fica exposto e depois pode romper, formando assim a chamada úlcera. Depois temos a hemorragia digestiva baixa. A hemorragia digestiva baixa é uma hemorragia que tem a origem abaixo do ponto do duodeno. Logicamente, quem tem hematemeses pode vir a ter melenas, porque o sangue segue o seu percurso natural de digestão e depois vai ser dejetado, não é? Com uma fezes escura, preta, mal cheirosa, de cheiro nauseabundo, ou seja, uma melena. No entanto, estas melenas também podem ter origem, essencialmente, em lesões do tubo do jejum, portanto, do intestino delgado, que depois o sangue segue o seu percurso, toda a água é absorvida e fica só o resultado, que é a massa de sangue, portanto, sem água, e que é aquilo que vai ser dejetado. Portanto, classifica-se como hemorragia digestiva baixa e tem esta característica de fezes tipo pretas, parece alcatrão, na maior parte dos casos. Colocadas em cima de um resguardo branco, eles fazem uma auréola vermelha à volta, que é sangue. Portanto, esta é a característica, tem um cheiro nauseabundo e características desta maneira. A hematoquésia é uma lesão do cólon, essencialmente, em que é uma dejeção de sangue vivo
em que muitas vezes, se houver fezes, as fezes vêm completamente forradas de sangue, ou sai mesmo só sangue vivo, em quantidade. Portanto, indica uma lesão do cólon em que não houve tempo deste sangue passar pelo processo digestivo. Portanto, então, ainda mantém alguma da sua fluidez e é assim que é dejetado. Depois temos as retrorragias, que são, digamos, as mais comuns e menos importantes, que resultam das varizes do ânus, as chamadas hemorroides, em que, com as fezes, o rompimento ou uma fissura anal leva a este sangramento. Assim, qual é a atuação geral para esta situação? Portanto, avaliar e caracterizar os sinais vitais, recolher o máximo de informação, não permitir a ingestão de bebidas ou alimentos, manter a temperatura corporal é fundamental e prevenir o choque. Portanto, se o doente já está hipotenso, polidissuado, isto já são sinais de choque evidentes, portanto, há que necessidade de intervir na tentativa de estabilizar o doente. Portanto, transportar na posição que corresponde ao estado clínico da vítima e já vamos ver aqui os cuidados que temos de ter com o posicionamento do doente. Portanto, se o doente tem dor, caracterizar a dor é fundamental, não esquecer caracterizar a dor em relação à sua localização, neste caso se é abdominal, se aumenta ou não com a pressão, em que região é que é, a sua intensidade aplicando a escala da dor, as características da própria dor, como é que o doente a descreve, o seu início, para percebermos o tempo de duração, os fatores de alívio e de agravamento. Não esquecer que é fundamental prevenir o choque, se temos um doente em choque, administrar oxigênio, manter a temperatura corporal deste doente e manter o doente imobilizado. Imobilizado não é imobilizar como trauma, é impedir os movimentos, ou seja, manter o doente o mais quieto possível para reduzir ao máximo a possibilidade de sangramento. No entanto, dentro da hemorragia digestiva temos alguns casos particulares, neste caso a doença hepática crónica. Já vamos perceber porque é que é particular. Portanto, é uma doença do fígado, em que os sintomas persistem pelo menos 6 meses, é assim que se caracteriza por doença hepática, e tem várias origens, várias causas. As mais comuns são as hepatites e a hepatopatia alcoólica, ou seja, resultante do abuso, do epilismo agudo, do epilismo crónico. Portanto, esta situação leva a que o fígado, ao edemaciar, portanto, vai comprimir a vascularização do retorno, principalmente das veias mesentéricas. Isto vai levar à existência daquilo que chama-se hipertensão portal, portanto a veia portal, que é onde as mesentéricas se ligam ao fígado. Vai haver um aumento da pressão dentro das veias mesentéricas, o que vai levar à origem das varizes esofágicas. A própria mesentérica, a sua permeabilidade altera-se, podendo haver o transvase de líquido, portanto plasma, para o exterior, levando a ocupação do espaço abdominal por este líquido. Portanto, temos uma fragilidade vascular acentuada, temos hipotensão nestes doentes, eles são hipotensos por si, podemos ter hemorragia com alguma facilidade e temos aquilo que é chamada barreira de água, que é a ascite. Portanto, nós olhamos aqui para estas imagens, na parte superior temos um fígado saudável, na parte inferior temos um fígado completamente doente, portanto, cheio de tumores, que é isto que aumenta e que vai comprimir tanto o sistema portal e levando a todo este fator de alteração. Portanto, o que vai acontecer então, para nós percebermos aqui um pouco, este aumento da pressão dentro do sistema mesentérico leva, conjugado com a alteração da permeabilidade vascular das veias mesentéricas, que haja outras vasos de líquido para a parede abdominal, para o espaço abdominal, e isto é que vai levar à chamada ascite, que é uma característica destes doentes e que ficam desnutridos porque a função digestiva não é feita de forma adequada e é um caso de sofrimento. Portanto, a sintomatologia, então, que estes doentes podem apresentar vai desde a ascite, que vimos, a barriga d'água, né? A dor, a icterícia, uma cor amarelada, dor no hipocôndrio direito, portanto tem a ver com o fígado, a ascite, como já falamos, um fígado grande, um hálito hepático, eritemas palmares, que parecem pequenas aranhas vasculares na pele, um aumento da glândula mamária, mesmo nos homens, a presença de circulação, portanto, do raiar dos capilares ao nível da parede abdominal, portanto, e as chamadas aranhas vasculares, como eu já referi. Portanto, a dor é o principal sintoma, pode não existir saída de sangue, no entanto, é preciso lembrar que estes doentes, principalmente a doença hepática, muitas das hemorragias digestivas, portanto, são doentes que podem fazer hematomeses com alguma facilidade, que obtêm o resultado da lesão das varizes esofágicas. Portanto, isso são normalmente vômitos de sangue vivo e de difícil controle. No global, portanto, todos eles caracterizam por existência de dor, não é, ao nível abdominal. Pode existir ou não saída de sangue, por isso é que é preciso ter atenção à avaliação do doente e aos sinais vitais. A rigidez abdominal
resulta da palpação, e atenção, se temos um abdômen duro, doloroso, se temos um abdômen agudo, normalmente o doente está em choque, é necessário aqui fazer logo de imediato o pedido de apoio diferenciado. Portanto, na existência de hemorragia, caracterizar qual é a saída de sangue, como é que ele se apresenta, se é sangue vivo, se é coágulo, se é sangue digerido, sangue escuro, qual é a história anterior do doente, atenção à recolha da informação, utilizar corretamente o SAMU e que outros sinais e sintomas associados o doente apresenta. O risco de choque nestes casos é elevado, portanto não devemos facilitar a avaliação deste doente, nem deixar de fazer a vigilância deste doente. Eu chamo a atenção no caso do doente, que é um doente de hepática crónica, em que, ao contrário do outro doente que faz hemorragia, que não tem doença hepática crónica, as pressões arteriais deste doente normalmente rondam os 90 mm de mercúrio, portanto só devemos fazer vazão dos membros inferiores se a pressão arterial for muito inferior a 80, portanto 90 está perfeitamente aceitável para estes doentes. De qualquer das formas, chama-se a atenção também nas hemorragias que a elevação dos membros inferiores, que pode ser uma medida provisória que vai melhorar o débito cardíaco, portanto aumenta o retorno de sangue ao coração e melhora o débito cardíaco subindo a pressão arterial. Por um lado, não devemos subir as pressões arteriais acima de 100, em termos de pressão sistólica, para não aumentarmos o sangramento e manter a perfusão, mas por outro lado é preciso perceber o que este doente perdeu foi sangue, ele precisa de entrar num hospital para fazer sangue. É isso que transporta o oxigênio. Até à próxima aula. Obrigado.